Povo bendito e abençoado do meu Deus, há muito tempo atrás, a Sara ainda criança, eu decidi levá-la a um circo. E nunca me esqueço que eu fui ver os animais e foi um espetáculo muito bonito, bem simples. Era um circo onde os animais é que faziam o espetáculo. E terminado aquele espetáculo, à tarde, eu fui atrás do circo para levar a Sara para ver os animais. E eu fui levá-la para ver um elefante gigante, um elefante velho, mas que fez todo o espetáculo naquela tarde. Então, quando eu olho para o elefante, eu chego perto dele, toco nele, para senti-lo, uma musculatura estrondosa, fenomenal. E eu pego a Sara no colo, ela era criança, ainda bebezinho, não muito bebê, mas ela tocava, e nós ficamos assim, uau, que ser extraordinário. E uma coisa me chamou a atenção, que eu quero chamar a sua atenção. Eu vi uma estaca de madeira, uma estaca de 1 metro, uma estaca de madeira no chão, e uma corda de talvez 2 metros, 3 metros, amarrada ao pé do elefante. E eu olhei para aquilo, eu ri. Então falei para o adestrador, meu amigo, por que você tem um elefante desse tamanho neste lugar, com uma corda dessa grossura, uma estaca desse tamanho, para segurar um brutamontes desse? Como isso é possível? Então ele me explicou que quando os elefantes são bebês ainda, eles amarram uma corrente nos seus pés. E essa corrente, ela é soldada no chão, numa argola de ferro. Então eles colocam a comida do elefante além da corrente. E deixam o elefante passar fome, para adestrá-lo. Quando o elefante tenta chegar na comida, ele não consegue. E ele faz todo o esforço do mundo assim mesmo recém-nascido, toda a força que ele tem, ele põe contra a corrente e ele não consegue chegar no alimento. Então ele me disse, então nós condicionamos a mente do elefante a uma corda e uma estaca, desde bebê. E quando ele cresce, nós não temos problema. Quando ele sente que a corda puxou no pé dele, ele já se lembra da corrente. Então ele não vai além da corda. Quando eu ouvi isso, eu procurei saber sobre o elefante. O elefante asiático, ele pesa 6 toneladas. E ele consegue carregar, puxar 9 toneladas. Ele puxa, ele tem força para carregar 1,5 vezes o peso dele. Só para que você entenda o que nós estamos falando, esse ser tem uma inteligência acima da média no mundo animal. Esse ser tem uma memória incrível, uma capacidade impressionante de viver em família e de se lembrar de tudo até o fim da vida. Um elefante, se ele quiser destruir essa parede, ele destrói. Se ele quiser virar um carro, ele vira. Se ele sentar em cima de um carro, ele esmaga. Só o peso dele adulto são 6 toneladas, 6.000 quilos. O que me vem à memória é que esse ser gigante, extremamente poderoso, com músculos poderosos, com uma capacidade espantosa, com uma inteligência no mundo animal invejável, como é possível ele se limitar a uma corda que não pesa nem 1 quilo, ou no máximo 1 quilo, e uma estaca que talvez pese 5 quilos? Como é possível 6 toneladas
apenas 6 quilos, segurar, impedir, paralisar 6 toneladas. Eu fico impressionado, porque, olhando para a vida do povo de Deus, eu vou falar um pouquinho de mim, de você, porque hoje eu passeei no nosso corpo. Quantas pessoas não estão vivendo também limitados a uma corda e uma estaca, só que a corda tem outro nome, a corda tem uma tristeza, o outro tem uma doença, o outro tem uma separação, o outro levou um golpe financeiro, a corda tem vários nomes, o outro foi trocado, a outra foi agredida, e houve um estupro lá, a corda tem vários nomes, e as pessoas estão vivendo anos e anos limitados a uma corda e uma estaca, com todo o potencial que Deus colocou dentro de nós, com toda a capacidade de romper, de gritar, de se mostrar para o mundo, mas de repente, a corda, quando sente o puxão, já se lembra da dor, então recua, então cede, então não avança, então não toma as rédeas do próprio destino, então senta, para, chora, fica em casa, lamenta, escreve livros, escreve poesias, escreve qualquer coisa que gostaria de fazer, mas nunca vai fazer, porque tem uma corda e uma estaca ali segurando cada um de nós. A neurociência diz que nós temos mais de 86 bilhões de neurônios. Os neurônios são as células responsáveis pela condução dos nossos impulsos nervosos ao cérebro. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada parte do seu corpo que for tocado, se o vento tocar, eu recebo um impulso nervoso e o cérebro recebe um aviso, estão tocando no pelo da sua perna. Eu sou uma máquina tão completa, tão cheia de vida, que os meus olhos, os teus olhos, têm uma velocidade de alcance de visão de 300 mil quilômetros. Você fala assim, mas como 300 mil, daqui até 300, não, a velocidade, estou falando, nós temos uma situação tão complexa e tão linda, imagina comigo aqui, que uma imagem, se você tirar os olhos de mim, e colocar os olhos no telão, você não vai ver tudo embaçado, em questão de frações, de milésimos de segundos, a sua retina, ela calcula o espaço-tempo onde eu e você estamos, olhamos para aquele lugar e ela foca automaticamente, você não vê nada embaçado, você vê tudo perfeito. A imagem, ela atravessa a córnea dos nossos olhos, chega na íris, que regula a quantidade de luz que nós precisamos. Gente, esse é o processo de você tirar os olhos de mim e olhar para lá. Só isso. E diz a neurociência ainda que ela é recebida pela pupila, que em seguida chega ao cristalino e finalmente chega na retina, onde nós olhamos aqui tudo perfeito. Esse processo todo você só consegue entender na hora que você pisca. Olha como eu e você somos perfeitos. Olha a capacidade que você tem. Os nossos ouvidos têm uma outra particularidade. Tem 3 ossinhos dentro do seu ouvido. As vibrações que nós sentimos, a minha voz está saindo. Você pensa que é a minha voz, na verdade isso aqui é uma vibração, e você entende como voz. Então essa vibração, ela vem para o tímpano, que avisa 2 ossos dentro do seu ouvido, ele avisa, ei, tem uma voz chegando aí, e essa voz, ela passa por 2 ossinhos, um chamado martelo e o outro bigorna, dentro de você. Esse processo, ali existe um som que eles acionam um outro osso chamado estribo.
eles batem, é como se fossem notas, vibrações, um avisa o outro, e incrivelmente repassa essa informação ao nosso ouvido interno, que em seguida ondas sonoras são amplificadas e chega a esse caracol aqui que você chama de orelha. Então você ouve. Você está falando o quê? Que eu tenho, faz tudo isso só para eu poder ouvir? Sim. Depois de todo esse trajeto das nossas vibrações aqui fora, nós conseguimos ouvir claramente. Mas pasme comigo, a velocidade do som é 343 metros por segundo. Cada vibração viaja a uma velocidade de 1.238 quilômetros por hora. Você não sabe calcular, e nem eu, porque nunca paramos para fazer isso. Quando um trovão, um relâmpago, risca, corta o céu, conta 7 segundos e você vai ver um estrondo. Quando vem o clarão, 7 segundos depois, mais ou menos, vem o estrondo. É a velocidade da luz, a luz é mais rápida. Seus olhos são 300 mil quilômetros, você muda, ele já foca, e dentro de você os neurônios já trabalharam, fizeram todo o trajeto que eu lhes contei, e você está enxergando perfeitamente. O que eu estou falando para você, seus ouvidos já passaram por 1, 2, 3 ossos, ele fez todo o jogo aqui dentro, e você ouve em tempo real, você nem percebe o delay. Esse fenômeno no seu corpo, no meu corpo, Deus nos criou com uma capacidade incrível de mudar a história, de mudar as coisas. Por exemplo, o seu nariz, ele reconhece 1 trilhão de cheiro diferente. Ele consegue calcular, receber, ele consegue diferenciar, perceber 1 trilhão de cheiros diferentes, além de ser propriamente dito um filtro para o seu pulmão. Ele faz o papel do filtro. Você tem 1 trilhão de oportunidades de cheirar, de experimentar nesse planeta. Olha o que Deus te deu. Mas não para aí. Eu não vou falar de muita coisa não, mas se eu falar da boca, você pensa assim, puxa, eu tenho uma boca. Você não sabe, na sua boca tem dentes, na sua boca tem língua, na sua boca tem gengiva, tem palato, tem o céu da boca, na sua e na minha boca, nós temos os lábios e temos a bochecha, tudo isso faz parte da boca. Os seus dentes vão mastigar, triturar, junto com a língua. Eu sei que muita gente morde a língua, não é? Não é isso? Morde a língua, mas vem comigo nesse mistério. A sua saliva molha o que o dente está triturando, e ela vai preparando o esôfago, ela vai preparando a passagem já, ela precisa desse tempo para preparar a sua faringe e o seu esôfago, antes de cair no seu estômago, para os seus sucos gástricos poderem diluir o que você mandou para lá. Você é uma máquina perfeita, fabulosa, incrível. Se eu falar do nosso sistema imunológico, você vai babar colorido. Você vai ficar aqui babando colorido, porque como pode Deus colocar um sistema dentro de nós, onde Ele combate os agressores que vêm e entram no nosso corpo? Como é possível isso? A Bíblia diz no Salmo 104, 24, que Deus criou tudo, fala comigo, com sabedoria. Diga assim, minha vida é obra dele, e ele criou com perfeita sabedoria. Diga, eu fui criado de maneira perfeita. Você vai entender por que eu estou falando isso. Se eu falar dos ossos do nosso corpo, como eles sobrevivem, como eles formam a estrutura para que você e eu
possamos nos locomover, nós ficaremos maravilhados. Se eu falar também de todo o sistema cardiológico, onde o coração pega o seu sangue, o meu sangue, e bombeia por mais de 300 mil quilômetros dentro do seu próprio corpo, até trazê-lo de volta ao coração, você vai ficar maravilhado, impressionado e vai falar: Deus, o que é isso? No século XIX, alguém estudou o peso, quanto pesa o cérebro humano, e um homem chamado Theodore Bischoff, ele disse que o cérebro de um homem pesa 1 quilo 350 gramas, enquanto que o cérebro de uma mulher pesa 1 quilo 250 gramas. E agora eu venho falar para você algo que eu comecei falando do elefante. Se você fizer a média de peso aqui, de todos nós aqui, faz uma média de peso de 80 quilos, uns mais ou menos, mas de maneira comum, na média que fosse 80 quilos, eu vou te dar uma mensagem de hoje, que é a mensagem que pode mudar a sua vida, numa simples frase: 80 quilos são governados por 1 quilo 350 gramas. Ouça de novo. Muitos de vocês que estão à beira de desistir, à beira do abismo, à beira do precipício, à beira da desistência, à beira da loucura, por qualquer coisa que esteja acontecendo, eu lamento te informar, você é direcionado, se for mulher, por 1 quilo 250 gramas que está no seu cérebro. Tudo que acontece com o seu corpo, passa pelo seu cérebro. Aí você pergunta: e quem não tem? É ou não é? E quem não tem? Muita gente não tem. Mas você já imaginou isso? Menos de 1,5 kg governa todo o seu corpo. Você é um brutamontes. Você é um monte de músculos. Outros são um monte de banha. Mas 1 quilo 250, 350 gramas domina o corpo inteiro. Porque tudo passa pela sua mente. Mas o que isso quer dizer? Você consegue entender agora por que uma corda prende um elefante? Você consegue entender agora por que uma estaquinha de madeira, que até mesmo a Sara, quando criança, chutando, ia tirar a estaca do lugar, prendia o elefante? Porque nós estamos condicionados, nesse menos de 1,5 kg, a não romper. Quando Jesus disse assim: tudo é possível ao que... Sabe onde é que se crê? Na mente. Da mente desce para o coração, e aquilo se torna foco na sua vida, na minha vida. Uma pessoa que eu encontrei na minha história, na minha caminhada, tinha medo de escuro, não podia dormir no escuro, e ele caiu comigo num quarto para concentração, e concentrados, os jogadores, todo mundo tem que dormir, e apagar a luz. Quando apagava a luz, ele ficava gemendo, ele ficava batendo os dentes, e ele ficava resmungando, e todo mundo: o que está acontecendo com esse cara? Aí nós fomos ver, ele tinha medo do escuro. Todo mundo amava dormir no escuro, e esse cara tinha medo do escuro. Eu falo para você, onde é que está esse problema? Se tem gente que vai para um monte, fica recluso, se separa em oração, o cara fica isolado, fica 15 dias, 20 dias, 30 dias, como Jesus, 40 dias sozinho, e o outro não consegue ficar sozinho nem em casa, nem com a luz acesa. Onde é que está o problema? Fala assim: na mente. Sabe o que é que governa o seu corpo? Sua mente. Sabe por que você não conquista aquela menina? Por causa da sua mente. Sabe onde é que está o seu limite? Na sua mente. Sabe por que você não entra naquele emprego? A sua mente. Provérbios, quando a palavra do Senhor diz no Provérbios 23:7, assim como o homem pensa consigo mesmo a respeito de si mesmo, assim ele é. Foi um homem chamado Henry Ford que disse o seguinte: não se preocupe, se você acredita
que pode, você pode. E se você acredita que não pode, não se preocupe, você não pode. Se você acredita que consegue, você vai conseguir. Se você acreditar que não consegue, não fique preocupado em brigar com quem acredita. Para você, não é possível. Para alguns, algumas coisas são possíveis porque eles acreditam. Para outros, eles não conseguem, ainda que você empurre, ainda que você fale, ainda que você ensine, ainda que você force, ele não acredita. Onde está o problema? Na mente. A mente é o seu campo de batalha. Quando eu me encontrei com uma pessoa, estava jogado no chão, caído, abandonado, e ele desistiu de viver. Um amigo meu, ele morava do lado do cemitério. Ele deixou o time profissional que nós jogávamos, e ele entrou em depressão. Na depressão, ele entrou dentro do quarto, fora da casa. Tinha um muro gigante do cemitério que segurava o cemitério. O pai dele era o coveiro do cemitério. Então o pessoal falou: Rinaldo, o Hélio não quer mais jogar futebol. Eu falei: como isso? Não é possível. Ganhava bem, jogava bem, nosso time precisando dele. Ele simplesmente entrou dentro de um quarto e disse: não tenho mais vontade de viver, não quero mais futebol. E todo o dinheiro estava tudo no chão do quarto dele. A mãe dele, eles cerraram a porta embaixo, colocava ali o pratinho de comida para ele, vivendo como um animal. Fui até a casa dele, fui falar com ele, não recebeu ninguém, e eu entrei na casa dele, comecei a conversar com ele, já comecei a entender o mundo espiritual que estava acontecendo ali. E eu disse: Hélio, você não está aqui, mas eu vim aqui trazer você de volta. E eu falei para o espírito que estava naquele lugar: solta o Hélio agora, no nome de Jesus. Eu estava trancado com ele dentro do quarto dele. Solta o Hélio agora, em nome de Jesus. E se o Hélio estiver me ouvindo, ele vai saber disso. O Hélio voltou, começou a conversar comigo como dois amigos normais. Eu expulsei aquele demônio, eu vi aquele demônio pulando o muro do cemitério, voltando para o cemitério. Esse menino foi liberto completamente. Ele já estava vivendo 3 meses ali dentro de um quarto, cheirando mal, dinheiro pelo chão. Ele fez coisas ali, suas necessidades ali naquele lugar. Ele queria morrer. Quando ele voltou a si, ele entendeu, ele começou a raciocinar e dizendo: eu não fiz isso, você fez. Todo mundo falando, ele não acreditava, mas eu tive que falar para ele. Ele dizia: eu não consigo mais. Eu disse: você consegue. Você nunca esqueceu o que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Você nunca deixou de ser a pessoa que Deus te fez. E ele dizia: eu não consigo. E foi duro tirar da mente dele aquela negatividade. Levou 6 meses mais ou menos para ele voltar. Se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que não pode, você não pode. Não pode o quê? Você não vai poder ser curado. Tem gente que vai ser curado do câncer, tem gente que vai morrer do câncer. Tem gente que vai ser curado da paralisia, tem gente que vai ficar paralítico para o resto da vida. Tem gente que vai ser curado de coronavírus. E tem gente que vai morrer de coronavírus, porque, na verdade, depende do que você coloca dentro de você. Tem gente que vai sair da dívida, e tem gente que não vai sair da dívida, porque se você acredita que vai, não sabemos como nem de que jeito, o próprio Deus dá um jeito, porque Ele sempre faz isso, e Ele tira todo mundo que crê da dívida, mas aquele que não crê, ele se afunda na dívida. O que eu quero que você entenda hoje, é que você pode vencer essa depressão se você quiser, mas se você disser que ela é mais forte do que você, ela é mais poderosa do que você não vai conseguir vencê-la. Tudo está na sua mente. Por isso que a mente é o campo de batalha do cristão. Tem gente que vai ser diferenciado,
Você diz assim: esse aqui joga melhor que o outro. Não é que joga melhor, ele pensa mais. Porque jogar não é correr. Correr faz parte de jogar futebol. Mas pensar, planejar, ver espaços, ter visão periférica, é aí que está o diferencial. Nós temos que aprender que eu consigo ganhar dinheiro se eu acredito que consigo ganhar dinheiro. Eu consigo fazer o negócio virar se eu não desisto e eu creio que o negócio vai virar. Eu consigo mudar a história do meu relacionamento. Eu consigo restaurar o meu casamento se eu acredito que eu vou restaurar. Se eu não acredito, eu não vou restaurar. Se eu não acredito, eu não vou fazer bons negócios. Se eu não acredito, nada vai fluir na minha história. Porque a mente é o seu campo de batalha. Deus, o Espírito de Deus e Satanás disputam a minha e a sua mente. E ele vai dizer: você está doente. E o Espírito de Deus vai dizer: você é saudável. E o Espírito do diabo vai dizer: você tem uma mente poluída. E o Espírito de Deus vai dizer: você tem a mente de Cristo. E no que você acreditar, isso vai direcionar os próximos passos da sua história e do seu futuro. Acredite. Acredite. O que está acontecendo comigo? As pessoas não sabem o que estão, em que se meteram, e eles se perguntam: pelo amor de Deus, me diga o que está acontecendo comigo. Eu estou ficando louco, é? Mas o que é isso? Nunca aconteceu isso comigo? Será que é o meu fim? Será que agora eu vou embora e eu embarco mesmo? Ou então vem aquela famosa frase: e o que é que eu vou fazer agora? Agora que tudo se acabou, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer: sabe por que nós perguntamos essas coisas? Sabe por que nós entramos nesses becos? Sabe por que nós entramos nesses buracos? Porque nós estamos presos a um pensamento. O elefante, ele ficou preso a um pensamento. Qual o pensamento? Por mais, não adianta, eu não vou gastar energias, porque eu sei que por mais que eu me esforce, eu não consigo tirar aquela corrente daqui. Eu não vou conseguir comer, eu vou ficar passando fome, olhando para a comida, porque aqui é o meu limite. E é isso que o inimigo quer que você pense, que ele botou um limite na sua vida e por isso você não vai romper. E Deus está te dando uma capacidade extraordinária de visão, numa velocidade espantosa. Estou olhando para vocês, eu não vejo ninguém aqui desfocado. A minha visão, a velocidade dela, ela consegue fazer o foco, mas para fazer esse foco, volta de novo tudo que eu te falei. Nossos olhos trabalharam por 4 etapas e foram muito rápidos. Os nossos neurônios já receberam a informação, jogou para os olhos focaram e atendeu você na hora que você precisou. Seus ouvidos estão me ouvindo em tempo recorde, mais de 300 km por hora, e você está vendo 1.300 km aqui, em termos de vibração. Você entende a minha voz? E eu, de repente, acho que eu sou o pior, acho que eu sou a menor, acho que eu sou o mais incapaz, e eu estou preso por um pensamento. Você já parou para pensar que você não rompe porque você sempre viu sua família ruim e você se acha ruim? Você tem até vergonha da sua família. Então você fala assim: olha, eu tenho que... A sina da nossa família é assim, ó. É esse aqui caiu, esse aqui cai, a gente luta, mas nunca consegue. É sempre vergonha, assim, e quando consegue as coisas, é com muita luta. Você está preso a um? Você está preso a um? E aí fala: eu não vou conseguir um bom casamento, porque na minha casa ninguém conseguiu. Na minha casa, olha, aconteceu isso, separou aqui, é traição ali, é lá, olha o histórico, é uma vergonha. Então eu não nasci para ser feliz no amor. Você está preso a um?
o negócio, então é o negócio. A gente luta, rala e faz, e vai dar um jeito, fecha aqui, e tenta ali, e conversa com um aqui, pega emprestado ali, e depois leva um golpe ali e fala, ai, mas sempre foi assim, nós somos pobres, então pobre só pode viver assim. Então eu e você, as pessoas, todos que usam esses jargões, estão presos a um. A Bíblia diz em 2 Reis 5, que teve um homem, um general da Síria, do rei da Síria, que estava preso a um pensamento. A Bíblia fala que ele era leproso, e a mulher, a menina que morava na casa dele, disse para ele ir até Eliseu. E ali com Eliseu, ele seria curado. Quando ele chega na casa de Eliseu, a palavra do Senhor diz aqui no verso 10, que Eliseu lança a palavra de cura para ele. Ele chega lá, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, nem saiu para atender o cara. Mandou um servo, falou assim, seguinte, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne ficará curada, restaurada, igual a carne de uma criança. Meu filho, você não precisa nem de cirurgia plástica, vai mergulhar no rio que eu te mandei, e você vai ver a primeira cirurgia plástica do planeta acontecer. Sabe o que a Bíblia diz? No verso 11 diz assim, Naamã, porém, ficou decepcionado, ele ficou indignado, ele ficou passado, ele ficava dizendo, eu sou Naamã, ele deveria me encontrar de outro jeito, eu tenho honras, ele deveria me respeitar, ele estava preocupado com a posição, e o profeta Eliseu estava falando da condição, e não da posição. Muitos de nós estamos presos àquilo que Naamã estava preso. Ele queria a posição. Você não aceita correção nenhuma porque você tem uma posição. E Deus está preocupado com a sua condição. Você está leproso, Naamã. E ainda quer impor como vai ser curado. Quantos de nós não recebemos uma palavra de Deus porque nós colocamos a posição na frente da condição? E Deus, que conhece o coração, sabe que o seu coração está podre. E a Bíblia diz que ele sai indignado, decepcionado, acabado, e ele queria honras, porém continuava leproso. Preso por um pensamento. Você e eu travamos a maior batalha, não é contra o inferno, não é contra o diabo, e nem contra as suas vontades carnais. Está pensando que a sua maior batalha é não ir no bar? A sua maior batalha, você pensa que é ficar ali vendo revista pornográfica, ou sites pornográficos? Você acha que essa é a sua maior batalha? A maior batalha está na sua mente. Não são as coisas que se mostram para nós e nos atraem, é a sua mente que você não consegue dominar, você não consegue parar, você quer atrair porque está na sua mente, você quer isso, e a Bíblia diz que o verso 11, ele sai indignado por causa de um pensamento. Ele não é curado por causa de um pensamento. Ele não é abençoado por causa de um pensamento. Ele não é bem visto por causa de um pensamento. Ele não é limpo por causa de um pensamento. Sua vida não rompe por causa de um pensamento. Seu casamento não anda por causa de um pensamento. Você trava a sua história. E o verso 11, ele diz assim: pensava eu, olha lá, pensava eu. Quantos de nós não estamos fazendo isso? Ei, meu amado, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o que você pensa. Os seus pensamentos podem te libertar ou te aprisionar. Os seus pensamentos podem reviver ou matá-lo. Os seus pensamentos podem te salvar
ou podem te destruir. Os seus pensamentos podem te ajudar ou te atrapalhar. Os seus pensamentos podem te curar ou te adoecer de vez. Cuidado com o que você pensa. A mente é o seu campo de batalha. Eu não tenho muito compromisso com Deus porque eu tenho outras prioridades. Esse é o seu pensamento. Eu não gosto muito disso porque isso aqui faz mal, porque minha família diz, porque minha mãe diz, porque meu pai diz. Esse é o seu pensamento. O que faz mal para você faz bem para o outro. Havia um rapaz que jogava futebol comigo, que toda semana ele estava no departamento médico. E eu não sabia porque ele era meu amigão mesmo. Então, visitando a casa dele, eu descobri. Mãe e pai, eles tiveram um filho já na velhice. Eles só ensinavam a ele sobre doenças. Ele tinha, dentro dele, ele sabia que ia se machucar e ele sabia o nome de todos os remédios. Dentro dele tinha um pensamento onde ele precisava conhecer a cura para o que ele ia sofrer, e ele antecipadamente, ele já começava a comprar os remédios. Tudo porque ele vivia preso por um pensamento. A Bíblia diz que você vive uma guerra, e a guerra está travada na sua mente. Ah, é tudo por acaso? Não é, não. Eu e você lutamos, o diabo e o Espírito de Deus guerreia, porque quem tomar a sua mente toma o seu corpo. Escute de novo. Quem levar a sua mente leva o seu corpo para onde quer. Se Deus dominar a sua mente, você andará em espírito. Se o diabo dominar a sua mente, você andará na carne. E vai cumprir a vontade da carne. A Bíblia diz, ou pelo menos nos ensina, o que é foco? O que é foco? Foco é um pensamento, onde esse pensamento é tão forte, que ele te move em direção a um propósito. Uma pessoa põe um foco na vida. Eu vou me formar. E ela se aplica nisso. Ela pegou um foco. Foco é um pensamento. Ela se forma. A maioria das pessoas não tem foco. Elas ficam jogadas por aí, sem foco. Mas se você prestar atenção, os vencedores são focados. Nessa pandemia, o que você está fazendo em casa? Você fez cursos, tem um monte de curso online, tem um monte de coisa de graça. O que você está fazendo perdendo tempo no WhatsApp? O que você está fazendo perdendo tempo nas redes sociais? Foco! Depois vem diante de Deus chorar, porque não acontece nada de bom na vida, de relevante. Você não tem foco. Escute, o que é que ocupa o seu pensamento hoje? Se você entender que aquilo que ocupa a sua mente é o que te governa, você vai sair daqui outra pessoa hoje. Completamente mudado. Você vai sair acima da média. Você vai olhar longe. Você vai ter visão de águia. Eu conheci uma jovem que ela praticava bulimia. Você sabe o que é bulimia? Uma pessoa que consegue, ou melhor, fiz uma pesquisa, 4% da população mundial tem esse distúrbio alimentar. Ela quer vomitar, ela vomita, ela come e vomita, ela vomita, ela dá um jeito de botar para fora. E ela começou a ter problemas sérios de saúde. Por mais que orasse por ela, não adiantava. A família falava assim: Rinaldo, ore por ela. Eu podia orar, eu podia jejuar por ela, não adiantava nada. Enquanto ela não mudou o seu pensamento, ela continuou comendo e pondo o dedo na garganta para vomitar. Porque ela não queria, de maneira alguma, ser
gorda como a família dela era e por saber o que a família passou com os casamentos e tudo mais, travou a mente dela. Ela disse: eu não vou viver isso. Pessoas vivem isso por causa de um pensamento. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Eu tenho uma outra pessoa que eu atendi, que eu nunca pensei que fosse atender, mas ela era anorexia ou anorexia. Ela queria pelo menos ser modelo e tinha um perfil de magreza, de biotipo físico. Quem disse que essa mulher aqui conseguia se alimentar? Quem disse? Quem disse que a família, ela tinha um desejo excessivo, ilimitado e sem controle de emagrecer? Ela ficava se olhando todos os dias no espelho, todos os dias, para ver se aumentou alguma coisa. Ela era doente. Nós fomos lá e a pessoa falou: ore por ela, ore por ela. E a gente orava, ela ficou até careca de tanto que eu impus as mãos nela. E ela continuou emagrecendo, agora careca e emagrecendo. Porque ela não quis mudar o seu, não adianta. Naamã estava preso ele estava leproso porque ele pensava. Mas tem os rios lá o Abana, o Farpar, são mais limpos que os de Israel. Por que eu tenho que ir para esse rio aí sujo? Os rios de Damasco são melhores. Ele estava preso a um pensamento. Uma pessoa que tem depressão, que vive em depressão, ou que quer entrar em depressão, ela começa a ser presa num pensamento. Um pensamento que ela não consegue mais viver, não tem mais vontade de viver. A mãe saiu de casa, o pai saiu de casa, o casamento acabou, filho saiu de casa, houve um acidente, perdeu alguém na família, então acontece um choque. Esse choque mental é um distúrbio mental que é persistente, causa perda de interesse pela vida. Você vai para uma pessoa depressiva, não adianta orar, vem cá, eu vou orar por você e vai melhorar, não adianta, não é oração. É mudança de pensamento. Ele está aprisionado na morte. Você tem que gerar vida dentro dele. Ele se entregou. Se você não gerar vida, não adianta. As causas de depressão podem ser biológicas, podem ser psicológicas, podem ser sociológicas, podem ser choques emocionais, angústias e a tristeza profunda que invade o ser da pessoa. A pessoa fica vazia de vida. Então ela quer desaparecer. E ela não consegue desaparecer consigo mesmo. Isso causa uma alteração neural e a pessoa fica toda desregulada, toda estragada, ela fica desequilibrada, ela não sabe mais o que fazer e ela se abandona porque ela ficou aprisionada em um pensamento. Fala comigo que a palavra de Deus não é linda. Pensava eu, enquanto isso, sofro eu. Tem gente que pensa o que o outro pensa dele. Eu estou pensando o que eles pensam de mim. Enquanto isso, mim está sofrendo. Todos vivem isso, preso a um pensamento. O pior filme na minha vida que eu já assisti, eu não sei se alguém já assistiu, chama-se Otelo. Eu não sei se alguém já assistiu esse filme. É o pior filme que eu assisti e nunca mais na minha vida consigo assistir. Mas o que tem de tão terrível? Otelo é um general africano que ele casa com uma mulher nobre. A mulher se chama Desdémona. Uma mulher bonita, os dois se amam e tudo mais, só que Otelo, por ser um general, ele coloca um cara chamado Cássio como um subtenente dele, um direto dele, só que tinha um outro amigo chamado Iago. Esse Iago, ele fica enraivecido, enciumado, ele inveja
o Otelo de uma tal maneira, aquele casamento, que ele começa agora uma trama para convencer o seu general de que Desdêmona está traindo ele com o seu melhor amigo que ele colocou na frente do exército. O filme é mentira, é sagacidade, o filme é ira, o filme é morte, o filme é inveja, é ciúmes, e esse cara vai levando todo mundo, e ele vai fazendo cada cena, armando cada cena, para que todo mundo possa pensar o que ele vai induzindo. Então ele diz: olha, ela está te traindo com Cássio, então vai e alguém mata o Cássio, porque ele foi levado a acreditar que o outro estava traindo mesmo. Olha, lembra lá, olha onde ele vai estar, cuidado onde o Cássio anda, Yasmin. Vai vendo aí, vai vendo? E aí depois ele pega um lenço dela, um lenço da mulher, a mulher apaixonada, amando, fiel ao seu marido, mas a trama é tão maliciosamente feita e tão elaborada, que faz com que ele, pelo lenço, desconfie, porque ele coloca o lenço com outra pessoa, e diz: olha o lenço dela, você vai ver pelo lenço, e olha, fica aqui do lado, e eu vou induzi-lo a falar que ele está tendo um caso com a sua mulher. Quem está com o lenço, você vai ver. Ele faz o seguinte: aquele general com quem ele ia conversar, não era com a mulher do Otelo, era com outro caso que ele teve, lá na guerra, e ele não dá o nome, mas ele fala: como você esteve com ela, o que você fez com ela, como foi, diz, e foi assim, e foi assado, e assim, e assado. Esse cara sai esbravejando, ele sai babando de ódio, tudo porque ele ficou preso em e ele vai e mata o cara, ele acaba com tudo, estrangula a mulher, e quando a trama toda está acabando, o filme ele aparece, ele se tornou, no tempo de Shakespeare, um grande sucesso e tudo mais. É o pior filme para o caráter que existe, porque esse filme ensina muito bem como alguém pode destruir alguém com o mal, tudo porque as pessoas ficam presas a um pensamento. Esse filme é o mais terrível filme para a moral que eu já assisti, eu não consegui assistir de novo. É o mais terrível filme para o caráter, porque ele engloba todo o inferno, e onde o mal acaba vencendo por causa de um pensamento mau, alimentando a mente de um homem bom. Isso que é duro. Um pensamento mau alimentando a mente de um homem bom. Você sabia que muita gente colocou pensamentos dentro de você e alimentou você, e seu coração era bom? Romanos 12:2 te diz o que tem que fazer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela, fala comigo, renovação da vossa mente. É como se Paulo estivesse dizendo: liberte sua mente e você liberta o seu corpo. Um trapezista que foi fazer um teste num circo falou assim: eu não consigo. Ele tinha uma habilidade extrema para saltar, mas ele disse: eu não consigo saltar aí. Então aquele que estava fazendo o teste com ele falou assim: ó, lança o teu corpo, lança a tua mente, que teu corpo vai junto. Quantas vezes você disse: não consigo, tudo porque você está limitado no medo, não consegue sair da mesmice. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. A capacidade que Deus nos deu é absurda. Transformai-vos. Você já imaginou que desperdício que é uma pessoa morrer aqui por coronavírus? Gente, um vírus que não é nem um nanômetro de medida, é um vírus que é menos de 1000 vezes um nanômetro. Como é um desperdício uma vida humana
com uma capacidade extraordinária, com dons e talentos extraordinários, ir embora desse planeta e perder a sua história por causa de um nada. Eu disse aqui que as pessoas não morrem de Covid, eles morrem de medo. É o medo que mata as pessoas. Mas não para por aí. Um dia nós fomos jantar num restaurante que já fechou aqui em Limeira, e a pessoa que estava servindo carne, ele recebeu uma mensagem nossa. E naquela noite, ele pegou a mulher dele com um amante. Perdão, na noite anterior. E naquele dia ele foi trabalhar, e ele estava amargurado. E ele preparou a arma para matar a mulher. E ele vai para casa, e ele recebeu uma mensagem nossa, e antes da mulher chegar, ele preparou a faca que ele ia picar a mulher em pedaços, do jeito que ele faz com a carne do churrasco. Ele acabou de nos servir, serviu uma galera nossa da igreja e foi embora. Então, ele deita na cama, enquanto eu não mato ela, vou ouvir essa mensagem aí. Ficou ouvindo a mensagem lá, eu vou matar, vou fazer assim, picar em pedacinho, fazer bife, picanha dela, vou tirar tudo. Vou desossar a coitada. Depois eu mato ele. E ficou lá. E aí, e a mensagem longa, não sei porque o pastor aqui prega muito tempo. Ele deita na cama, adormece ouvindo a mensagem. Quando ele acorda, a mensagem está no apelo. E uma palavra de Deus penetra no seu coração, ele cai de joelhos e começa a chorar. No quarto escuro, sua mulher entra na casa e vê aquele homem com uma faca na mão, um revólver na outra, debruçado de 4 no chão, e chorando, e fazendo a oração junto com o pastor dessa igreja, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A mulher entra. O que você faria? Ele ficou preso a um pensamento de ódio, de morte, e ele tinha que dar um fim nisso. Mas ele encontrou um outro pensamento, uma palavra mais forte que a morte, uma palavra de vida, e que renovou o seu interior. E ele entendeu que a mente era um campo de batalha, ele tinha que vencer ou morrer. Ele tinha que acabar com ela, ou reviver, ou restaurar, ou acabar com aquele casamento, ou tirar a vida dela, ou deixá-la livre. Mas aqui ele tinha que decidir. E ali ele contou tudo o que aconteceu. Aquela mulher se joga no chão, chora com ele, pede perdão, se arrepende, os dois se reconciliam e recomeçam uma vida em Cristo. Ele saiu do restaurante preso por um pensamento. Ele venceu a batalha da mente. Muitos não estão vencendo, mas ele venceu porque ouviu a palavra de Deus que liberta. E muita gente ouve essa palavra, mas não dá ouvido. Deus e o diabo disputam a sua mente. Quem levar, te leva. Por isso que muita gente morre cedo. Por isso que muita gente não cumpre os seus dias. O seu corpo pede sexo. O seu corpo pede álcool. O seu corpo pede drogas. O seu corpo começa a pedir um monte de sujeira, de coisa errada. E aí você tem que decidir o que é que você faz. O que é que você faz? Está te importunando e falando com você, eu quero álcool, eu quero drogas, eu quero sexo, eu quero. Ali você está na guerra. Se você entender essa mensagem, você vai dizer, mente, volte, você não tem autorização de me levar para lá. Se você não entender essa mensagem, você vai ouvir o seu desejo, e o seu desejo, como Caim, vai te dominar, e quando ele te dominar, você perdeu o céu. A palavra do Senhor diz em Efésios 4:17, não andeis como andam os perdidos, os gentios,
na vaidade dos seus pensamentos, nos desejos mais íntimos. E o verso 18 diz assim: eles estão obscurecidos no entendimento, eles não entendem a Deus. Com relação à vida de Deus, eles são alheios, eles vivem como se Deus não existisse, eles continuam errando, eles continuam pecando, eles continuam traindo, eles continuam fazendo, estragando, destruindo sua própria vida. Eles fazem sexo com todo mundo, eles fazem sexo com animais, eles se inflamaram em si mesmos e dizem não é pecado porque Deus é amor, toda forma de amor é Deus. Não, Deus é santo, só tem um jeito de amor no céu, dentro da santidade de Deus. Fora disso, não é amor. E ele diz assim: os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à vergonha, para com avidez cometer toda a impureza, tudo porque não venceram a batalha da mente. Meu amado, eu e você temos um inimigo que sussurra coisas na minha alma, mentiras na minha alma, ele me destrói todo dia, ele joga em rosto meus pecados todo dia, ele me humilha todo dia eu tenho um inimigo querendo tirar sua vida, todo dia tem um inimigo querendo tirar seu ministério, todo dia tem um inimigo querendo tirar os seus sonhos, todo dia tem um inimigo querendo tirar o seu futuro, todo dia ele fala em verdades para mim e para você, e se ao acordar, você acreditar nelas, você perdeu a batalha da mente. Eu vou dar uma dica a vocês. Quando acordar, faça o que eu faço. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando acordo, eu vou assim, a Bia dorme perto de mim, então eu vou assim, pulando ela assim, e me jogando assim no chão, de joelhos, já caio de joelhos. Eu falo assim: Senhor, eu vou começar o dia de joelhos na tua presença. Eu falo assim: Senhor, eu te amo, obrigado por eu estar vivo e por poder começar o dia de joelhos em tua presença. E eu creio que coisas grandes virão na minha vida durante esse dia. E se não vier, é a minha oração. Eu creio que oportunidades virão, e não é uma oração longa, gente, é curta. Mas eu vou me esgueirando pela cama assim, e eu nem piso no chão, eu ajoelho e falo: eu te amo, obrigado por mais um dia, estou vivo, é nós, Deus, é nós, mano, é nós. Seus pensamentos decidem seu futuro. Por isso que tem gente que vai viver 30, 40, 50 anos e vai perder a vida, e vai lembrar lá atrás, fala assim: caraca, mano, eu podia ter tido uma vida melhor. A pior coisa que existe é você não ter mais tempo para mudar sua história. Estar arrependido de não ter feito o que poderia ter feito. Pode alguém ser nascido de novo, mas não ter o controle da mente? Pode. Mas como assim? Pode alguém estar na igreja e não ser igreja? Pode. Pode alguém estar na igreja e ainda ter raiva? Pode. Pode alguém estar na igreja e ainda estar cheio de lixo no coração? Pode. Estar na igreja não torna você ninguém, não melhor do que ninguém que está fora da igreja. Não pense que por estar na igreja você é o melhor. Eu e você somos o melhor. Estar na igreja não torna ninguém melhor. O que torna alguém melhor é o que ocupa o seu pensamento. Tem muita gente que não vem para a igreja e vai para o céu. Pode, quer dizer que eu posso estar na igreja, mas eu ainda sou chateado com pessoas? Sim. Eu ainda sou ciumento? Sim.
Eu ainda sou orgulhoso? Sim! Eu ainda tenho inveja? Sim! Eu ainda sou um crítico? Sim! Eu ainda sou um cara impaciente? Sim! Eu sou um julgador? Sim! Mas eu estou na igreja, eu ainda sou um convencido? Sim! Um egocêntrico? Sim! Egocêntrico é aquela figura que acha que ele é a última bolacha do pacote. A última Coca-Cola, esqueceram, não fizeram outras, só tem ele. Só ele é bonito, só ele é forte, só ele é inteligente, só ele pode, ele está por cima, e se alguém pisar no calo dele, ele mata, de tão bom que ele é. Egocêntrico, cara que só pensa nele, é gente imatura, gente que não tem habilidade para lidar com o revés, não tem maturidade para lidar com as dificuldades, como os homens que a mulherada aí arruma para casar e não tem maturidade para sustentar um casamento, não sustenta uma família. A gente fala para as meninas, a gente fala, olha com quem você vai casar, olha, presta atenção, a gente faz 900 anos de curso, não, olha, cuidado, ai pastor, mas ele tem uma orelha direita só, eu gostei, ai pastor, mas ele tem um pé esquerdo só, eu gostei. Falei, não faz isso. A gente avisa. Porque casamento não é Disneylândia, não é passeio no parque, e nem noitinha no motel, gente. Casamento é vida a dois. Casamento é para homem e para mulher, não para crianças. Criança não segura, não sustenta. E depois não adianta, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vai acontecer sempre, porque nós não conseguimos entender o que Deus está falando. Povo de Deus, eu estou na igreja, mas fui batizado, minha mente continua no inferno. Escute de novo. Eu posso estar na igreja, eu posso ser batizado, eu posso fazer os cultos, eu posso fazer as lives, eu posso tocar, eu posso cantar, eu posso pregar, mas a minha mente ainda pode continuar no inferno, na jogatina, na bebedice, no vício, no álcool, na prostituição. Eu posso ainda continuar aqui no homossexualismo, eu posso me enganar como eu quiser, eu posso entender que Israel sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro de Israel. Ainda o povo aprisionado, o povo judiado, massacrado, destruído, ele ainda pensava na cebola do Egito, comendo maná. Significa que eu posso estar na igreja e com um monte de cocô no coração, sujeira no coração. E aí você fala, mas espera aí, pode falar isso na igreja? Não sei o que você faz na sua casa, no seu banheiro. Lá em casa é assim. Na sua, não sei. Mas faça um inventário dos seus pensamentos. Agora mesmo, faça. O que você anda pensando? O que você alimenta todo dia? As pessoas estão cada vez mais doentes, porque todo dia o mesmo inimigo vai lá e pá. E eles ficam cada vez mais tristes, cada vez mais difíceis. O que tem pensado ultimamente? Dependendo do que você pensa, isso influenciará o seu futuro, todo. Eu disse a vocês uma vez, volto a dizer essa frase toda vez que o Espírito Santo me permite dizer: eu estou aqui, não sou daqui. Eu estou assim, não é a minha realidade. Minha realidade é o que está dentro de mim. O que vocês veem não é a minha realidade, é o meu hoje, não é o meu amanhã. Se eu contar para vocês o que tem dentro de mim, vocês me chamariam de convencido e não me ouviriam mais. Então vou ficar calado, porque eu sei o que o meu Redentor diz. Eu creio no que Ele diz. Eu sei o que virá.
Não me importo com o tempo e com a hora, se está dando tempo, se está certo, se é agora, se é depois, não me importo. Eu só quero estar no centro da vontade dEle. Eu só quero estar onde Ele quer que eu esteja. Então, cuidado. Você que está oprimido, o que é que você tem pensado? Você que anda irado, o que é que você tem pensado? Você que tem traído, o que é que você tem pensado? Você que tem zombado, tem sido amargo, tem sido violento, tem sido acusador, o que é que você tem pensado? Sabe por que a gente acusa? Porque a gente só pensa isso. Sabe por que a gente julga? Porque só pensa isso. Você que está angustiado, o que é que você tem pensado? Você que está desvalorizado, que não sabe mais como viver, nem onde vai viver, nem o que vai fazer, o que é que você tem pensado? Você que não tem dinheiro nenhum, que não ganha nada, que não arruma emprego, o que é que você tem pensado? Se é isso que ocupa o seu pensamento, é isso que vai direcionar o seu futuro. A palavra de Deus está nos dizendo que a mente é o campo de batalha do cristão. Você tem que ir para essa batalha para ganhar. Filipenses 4:8 é o que você tem que pensar. O que eu tenho que pensar então? Você tem que pensar exatamente o que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Filipos. Quanto mais, irmãos, tudo que é, fala comigo, verdadeiro. Você está pensando em coisas que são verdadeiras ou que são mentiras? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que traz algum louvor ou virtude, tudo isso é que eu e você temos que pensar. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, diz a palavra santa do Senhor, seja isso que ocupe o dia todo, a noite toda, o vosso pensamento. É assim que você vence o diabo, pensando o que Deus pensa, não pensando o que ele pensa. Rejeite pensamentos contrários a Cristo. Rejeite aquelas coisas que vêm na sua cabeça para fazer e você sabe muito bem que não deve fazer. Rejeite. A Bíblia diz em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5, que as armas da nossa milícia, fala comigo, não são carnais, mas diz assim, poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. Sabe onde estão essas fortalezas? Olha o que a Bíblia diz, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, meu corpo está indo para o erro, então a palavra de Deus diz, a minha batalha, a minha guerra agora, não é contra carne e sangue, é contra o inferno. Então mente, volte agora para a palavra de Deus. Mas você estava no caminho errado já, você já estava lá na casa de prostituição, você já estava lá pegando a droga, você já estava preparando a droga, então vem a palavra do Senhor, e o Espírito de Deus, e vai falar, mente, volta agora, e leva cativo o pensamento à obediência de Cristo agora. E aí diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2:16, que eu e você temos a mente de Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem pode instruir o homem? Quem pode instruir o Espírito de Deus? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mude os seus pensamentos, troque-os pelos pensamentos de Deus, meu amado. Eu vou dizer aqui mais ainda, para Ele você é amado, para Ele você vive, para Ele você existe, para Ele você é especial, para Ele você é extraordinário. Você acha que Ele daria tanta capacidade neural para você morrer na praia? Para você parar no meio do caminho? Para você desistir? Uma pessoa, um amigo meu,
disse o seguinte: estou decepcionado com a igreja. Rinaldo, estou decepcionado com a igreja. Não vou mais na igreja. Eu não gosto do sistema da igreja. Eu não acredito mais. E eu vou parar. E era um cara que ia para o monte, um cara que buscava Deus, uma pessoa que ficava aos pés do Senhor, uma pessoa de trazer sobrenatural. E eu disse a ele: por que você vai fazer? Ah, porque eu estou assim, eu estou assado, eu estou sendo tentado aqui e ali. Eu disse: você está longe da glória dele. E eu vou dizer: agora você quer parar? Agora que daqui a pouco o céu vai se abrir, daqui a pouco Jesus Cristo vai voltar, agora que nós estamos chegando no fim da história, você quer parar, seu covarde? Ele falou: louco, você não é meu amigo? Ele falou: sou seu irmão. As pessoas querem parar agora. Correu tanto, nadou tanto, lutou tanto, trabalhou tanto, tanto no ministério, a vida inteira orou, a vida inteira jejuou. Agora, para fechar a história, vai ficar fora do céu. Meu Deus, eu não podia deixar. Quantos de vocês querem parar por causa de um? Para Deus, você é extraordinário. Você é único. Tem ninguém igual a você. Você é único. Tudo bem que muita gente não queria mesmo ser igual a você. Mas não tem ninguém igual a você. Já viu aí? Eu termino essa mensagem trazendo para você um testemunho para mudar seu pensamento. Uma mulher em Portugal chamou uma vez o nosso pastor. Ela estava com câncer, processo terminal, estágio terminal. E ela não conhecia a palavra de Deus. Ela era católica e não conhecia a Bíblia. Meu pastor foi até lá e começou a falar com ela. E ele a levou em muitas passagens bíblicas que diziam sobre cura. E aquela mulher foi anotando cada versículo de cura da sua Bíblia. Foi anotando cada versículo. E o meu pastor foi chamado porque ela ia morrer. Então ia se despedir dela. Recebe isso, você que pode receber. Quando aquela mulher reuniu todos os versículos de cura da Bíblia, o pastor disse a ela: eu quero que você leia esses versículos todos os dias. E dentro dela, da cabeça dela, o diabo dizia assim: é câncer! E ela dizia: Jesus Cristo levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Ela começava a ler o versículo baixinho e o diabo gritava na cabeça dela: é câncer, é câncer, é câncer. E ela passou mais um dia viva. No outro dia, porque Ele carregou sobre si as minhas dores e enfermidades, o Senhor é o Senhor que me sara, e Ele que perdoa os meus pecados e sara todas as minhas enfermidades. Foi repetindo o versículo, e a voz: é câncer, lembra, é câncer, você vai morrer, é câncer, todo mundo morreu e você vai morrer. E ela repetindo: o Senhor levou sobre si as minhas dores e enfermidades, eu estou curada, estarei sempre curada, porque assim diz a palavra de Deus. E o diabo dizia: é câncer, é câncer, é câncer, lembra que é câncer. E passando uma semana ela estava gritando: Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Não morreu. Uma semana depois, a voz dela estava forte, ela já conseguia falar em voz alta no hospital, lá no quarto de hospital. E a voz do diabo dizia: é câncer, é câncer, é câncer.
E ele levou sobre si. Eu estou curado, estarei sempre curado, porque ele carregou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. E a voz: é câncer, é câncer, é câncer. Até que chegou depois de 15 dias. Ela não morreu. Ela foi completamente curada desse câncer terminal para a glória do Senhor. Ela estava morrendo porque dentro dela estava presa o médico disse: sua quimioterapia não adianta mais, o seu estágio não adianta mais, as raízes do seu câncer tomaram todo o seu interior. E a palavra de Deus diz que ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que morreu e ressuscitou e vive para sempre, e que é o meu Senhor e o meu Criador, ele levou sobre si toda a raiz do câncer, toda a enfermidade do câncer, todo o problema do câncer, toda a necrose do câncer, todo o poder do câncer, ele levou sobre si na cruz do Calvário, e ela foi totalmente curada. Ao sair da cama, saia ralando, se esgueirando e fale com ele: Deus, hoje vai acontecer grandes coisas. Hoje vai acontecer grandes coisas. Discipline sua mente. Comece a atrair para você as bênçãos desse lugar. Deus te deu uma capacidade cognitiva extraordinária. Deus te deu uma capacidade de entendimento absurda. Não fique preso a uma corda e uma estaca, pelo amor de Deus. Liberte-se pelo poder de Deus. Você tem um poder descomunal. Você tem ombros fortes. Você é valente. Você tem a glória do Senhor ao seu lado. Você tem o Espírito de Deus junto com você. Você tem o exército dos céus à sua disposição. Não aceite menos do que o extraordinário da sua vida. Não aceite. Eu sou mais que vencedor. E você diz o que Deus diz, e você fala o que Deus fala, e você pensa o que Deus pensa, porque Ele vai mudar a sua história. Amém? Fique de pé. Vamos orar juntos. Vamos adorar o Senhor, porque a adoração liberta. Liberta, liberta.